Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Olha, toda segunda-feira o quadro Check-up no rádio, ele tem o patrocínio da Clínica Fácil, né? Aqui na cidade de Caicó. A gente tem a alegria de hoje receber aqui nos estúdios o Rogério Lima, diretor da Clínica Fácil, e o Dr. Gabriel Dantas, ele que é médico aqui em Caicó e outros municípios do Seridó, e também diretor clínico da Clínica Fácil. Vamos agora ao quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Gabriel Dantas, seja bem-vindo aqui. Acho que é pela primeira vez, né, que você participa aqui do quadro Check-up no rádio. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes da 95. É a primeira vez no check-up do rádio, eu acredito, mas... Já estive aqui em outras ocasiões, já estava até né? com saudade de vir aqui. Me diz uma coisa, que onda é essa de virose, de gripes, de resfriados que chegando aqui na região do Seridó? Assim, virose, a gente tem que diferenciar um pouco, porque virose é qualquer doença causada por um vírus. Então o sarampo, a varicela, que é a catapora, a dengue, a chikungunya, a zika, isso tudo são doenças provocadas por vírus. A maioria das diarreias, isso tudo são doenças provocadas por vírus. Então todas elas a gente pode chamar de virose. Mas a grande questão é que a gripe, por ser também uma virose, e por ser mais comum de um contágio mais fácil, acaba que muitas vezes as pessoas confundem o termo virose com gripe. Mas gripe é um subtipo de virose, né? E o que acontece é que essa época do ano, o clima muda, esfria mais um pouco. Pelo menos aqui em Caicó, à noite é mais frio, né? De dia não. Então o tempo úmido, ele favorece a propagação dos vírus. Então por isso que existe essa sazonalidade de ocorrência da doença, que justamente é mais fácil a propagação e a transmissão nos períodos frios, que a gente não pode considerar frio, mas que há uma mudança, né, perceptível, pelo menos à noite. Então isso favorece a replicação e a permanência do vírus vivo, e esse vírus vivo ele se torna transmissível. E você tem que se preparar então para esse momento? Não só esse momento, como todos, porque gripe ela tem essa sazonalidade, tem uma época do ano que ela ocorre mais, mas não necessariamente só nessa época do ano, né? Ela é uma doença que ocorre sempre. E então, nesses períodos que ocorrem essas mudanças de temperatura discretas, mas que já favorecem a replicação da doença, exige um certo cuidado, até porque se existem mais pessoas contaminadas, consequentemente o risco de se adoecer é maior, né? Então, é mais ou menos por isso, não necessariamente a época do ano. Quais são os principais cuidados, por mais simples que sejam, que, por exemplo, a gente tem que tomar em casa? A gente pode tomar em casa para evitar ser vítima de uma virose? Pronto. O contato, a transmissão da gripe, ela pode se dar por contato direto, quando você espirra, e as gotículas de ar que saem no seu espirro chegam a outra pessoa. Existe a forma do contato através de superfícies, onde o vírus fica ali vivo por algum tempo. Nota de dinheiro, um trinco de porta, tudo isso pode acontecer também. Acontece também por contato, a gente espirra e fica as mãos sujas. Você aperta a mão de outra pessoa, ou então leva... E ao apertar a mão, a pessoa adquire o vírus que está na sua mão. Então, a medida principal é de higiene. Higiene através de lavar as mãos, através de álcool, né? Que é uma prática muito comum hoje, depois daquele surto de 2009 da gripe H1N1. As pessoas tiveram mais essa preocupação de estar sempre higienizando as mãos com álcool a 70. Então... é basicamente a higiene, porque quando se faz a higienização, o vírus morre. Então tudo começa pela higiene. A alimentação é importante também. A alimentação é importante porque o organismo bem nutrido, ele tem o seu sistema imunológico, que é o sistema de defesa,
funcionando de uma forma mais eficaz. Então, por isso que você se alimentar bem, ingerir muito líquido, comer frutas, verduras, carne, ter uma alimentação balanceada é importante, porque isso favorece o bom funcionamento do organismo e, consequentemente, o bom funcionamento do sistema de defesa. Agora, isso tem que ser todos os dias, né? Isso tem que ser uma prática diária. Justamente, isso é um estilo de vida. Não é porque agora, e até porque começou um surto de gripe. Pronto, agora eu vou me alimentar bem. Não, não é assim. Seu organismo, ele é o que você faz com ele todo dia. Então, se você há um mês, há 6 meses, que você tem uma dieta totalmente inadequada, que você não se cuida, não faz uma atividade física, não bebe, fuma muito, então tudo isso traz consequências que elas não podem ser acabadas só porque você naquela semana começou a se alimentar bem. Isso é um hábito que você tem que ter rotineiramente. Existem pessoas que não podem, por exemplo, ver uma pessoa gripada que já começa já a sentir os efeitos da doença. Gripe pega realmente fácil assim? Demais. É porque aí tem o hipocondríaco, né? Pronto, se a gente tivesse aqui numa sala dessa, é um ambiente perfeito para a transmissão da gripe. Se eu espirrar aqui e eu tiver com gripe, se você for hipocondríaco, você já sai doente daqui. E com muita propriedade, porque a transmissão ela se dá de uma forma muito rápida e muito simples. No ar, é aquela história, eu peguei no ar, isso pega no ar, e pega mesmo. É uma das principais formas de contato. Quando você sai de uma gripe, você fica um pouco fortalecido, você já pode pegar outra imediatamente? A gripe é o seguinte, existem vários subtipos da gripe, do vírus da gripe. Eles são divididos em 3 categorias principalmente, A, B e C. O vírus tipo B e tipo C, eles não têm tanta predominância, mas os do tipo A, eles se subdividem ainda em mais 7 tipos ou os mais comuns, né? E o grande problema da gripe é que esses vírus, eles constantemente estão se reproduzindo. E a cada vez que eles se reproduzem, eles vêm de uma forma diferente. Então, ao vir de uma forma diferente, o seu sistema de defesa, ele estava pronto, preparado para combater determinado tipo de vírus. Mas na hora que esse vírus se reproduziu e veio de forma diferente, o seu sistema de defesa já não age mais sobre ele. Então, você se reinfecta de novo, o organismo adquire a defesa, produz a defesa contra aquele tipo específico, aí a partir de então você está imune contra aquele. Mas isso é uma coisa mutante demais. O vírus da gripe, ele é mutável. É tanto que essas vacinas que existem, elas são contra o mais predominante. Aí tem muita gente que faz a vacina e adoece de gripe. É muito comum. E não entendem que o problema não foi a vacina que não prestava. É porque, infelizmente, ela foi acometida por outro tipo de vírus, de gripe. Aí é complicado por isso. Já vou trazer aqui o Rogério Lima, né? Mas tem algumas perguntas aqui no nosso Facebook. Moacir Dantas, o professor Moacir, pergunta: ambientes fechados com ar-condicionado são propícios à propagação caso alguém esteja nele com gripe? São os mais propícios, porque o ambiente fechado, além do ar-condicionado trazer mais umidade, e essa umidade favorece a permanência viva do vírus. O ambiente fechado não tem luz do sol, que também o sol é um agente que o calor em si mata o vírus mais rápido. E o ambiente fechado pela condição, como eu já disse, né? O ar que a gente respira, um espirro, uma tosse, fica circulando nesse ambiente e o vírus, consequentemente, circulando também. Então é um ambiente totalmente propício para a transmissão do vírus da gripe. O uso de máscara por quem está gripado seria bom? É bom, ajuda. Eu estava até lendo recentemente que não se tem uma comprovação científica da diferença muito grande que existe em evitar a propagação. Mas toda medida que for de higiene, de conter a exposição do vírus no ambiente, ela é válida. Então, não precisa nem dizer que no próprio beijo a gripe ela se espalha rapidamente. Com certeza.
Com certeza. Tem outra pergunta aqui, vem lá de um povoado que você conhece muito bem, que é o povoado Currais Novos, lá em Jardim do Seridó. Isso, né? Vou para lá já. Até já disseram aqui isso, eu estou lhe esperando. A Vitória pergunta, doutor, como é que eu posso diferenciar a gripe da gripe alérgica, rinite, sinusite, por exemplo? Pronto, essa é uma dúvida constante também. Existe o resfriado, que é uma gripe, vamos dizer assim, bem mais branda. O resfriado, a febre é mais baixa, aquela dor no corpo, aquela moleza que a gente tem quando tem gripe, ela é bem mais rápida. A pessoa passa um dia doente, 2 no máximo, e se recupera bem. A tosse não é produtiva. Na gripe, aquela tosse cheia com expectoração de catarro, né? No resfriado não acontece isso. E a gripe, ela deixa o paciente acamado. Então, também é importante dizer que a maioria do que a gente vê se trata mais de resfriado do que da própria gripe. Gripe é aquela doença que debilita você, nem que seja por uns 3 ou 4 dias. O resfriado tem aquela secreção nasal, branquinha, você fica espirrando, a garganta incomoda um pouco, mas isso tudo são sintomas que duram muito pouco tempo, 1 ou 2 dias. E a questão relacionada com os processos alérgicos, geralmente tende essa tendência, e a tendência do processo alérgico é ter os sintomas, eles ficam mais persistentes. Vamos dizer, a tosse da gripe, quando você fica curado, você para de tossir, você para de ter febre, você não tem cansaço. O processo alérgico é diferente. Ele não evolui, vamos dizer, você começa com a tosse seca, um exemplo, que é a gripe, você começa e ela fica produtiva. No processo alérgico, você fica com a tosse seca e ela permanece seca. Ela não muda daquilo. Ela tem um período de ocorrência. Quem tem esses processos alérgicos, geralmente a tosse ela ocorre mais à noite, em contato com o ambiente frio. Então são características que ajudam a gente a diferenciar. Maria Araújo pergunta, quanto tempo é normal a gripe permanecer? Isso varia muito, mas o normal é de 5 a 7 dias. Passou disso é preocupante. Aí você já tem que tomar outros cuidados, porque a gripe, ela por ser causada por vírus, o tratamento ele é muito sintomático. É você tratar a febre, é você tratar a dor no corpo, é você oferecer mais líquido para o organismo, ter o repouso. Não existe esses antirretrovirais que a gente chama, que é muito usado na gripe suína, né? O Tamiflu, que todo mundo conhece. Mas isso não é uma coisa que de fácil acesso a gente, e muitas vezes a gripe é uma doença que ela é autorresolutiva, o organismo vai e resolve. Então, você não tem muito um remédio específico para fazer. Mas passando disso, aí você tem que ter cuidado, porque a gripe pode predispor a uma evolução para uma pneumonia. Vamos aqui subir a serra, essa pergunta vem lá de Equador, a nossa ouvinte quer saber o seguinte, o meu filho sempre está com gripe, mal cura uma, já renova outra, né? Por que acontece isso? Isso aí tem que ser visto de uma forma mais específica. Pode ser que ele tenha um processo alérgico associado a essa possível gripe. Ou então tem que se observar a questão da nutrição dessa criança, de como é a alimentação, a que ambiente ele se expõe. Um exemplo, crianças menores, elas têm menores assim, abaixo de 5 anos, elas têm o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, bem diferente de um adulto ou de uma criança maior. Ela não está preparada, nem tem defesa contra os vários tipos de gripe. Então, muitas crianças, quando começam a estudar, vocês sabem disso, o menino passa o primeiro ano todinho doente. É uma coisa angustiante. Muitos pais tiram da escola e tudo, porque o menino não fica bom. Isso por quê? Porque todo dia ele tem contato a uma exposição nova, de um vírus novo. Mas se a pessoa tiver uma paciênciazinha, é até bom que isso aconteça, porque isso faz parte do amadurecimento do sistema imunológico do organismo. Inclusive, essa pergunta aqui da Lúcia Sena. Doutor Gabriel, como é que os educadores de educação infantil, principalmente em creches, devem proceder com relação a isso? A questão é orientar a criança a não ir para a aula.
Porque a criança ela não vai ter o discernimento... Porque essa criança gripada. Né? Não vai ter o discernimento de ter higienização, não tem como ela ter, né? Uma criança, a gente está falando de uma criança. Então, há um contato muito grande entre as crianças e isso tudo vai fazer a transmissão de um vírus de uma para outra. Mas a gente também não pode evitar a lei natural das coisas. O sistema imunológico ele precisa ser estimulado para que ele adquira defesa e a partir dali seja uma criança que tenha contato com vários tipos de vírus, de gripe, por exemplo, e ele não adoeça mais. Mas tem que ter um cuidadozinho. Vou dar um tempo para você tomar um copo d'água e se hidratar, né? Porque o ar aqui realmente está muito gelado. Rogério Lima, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 mais uma vez. Essas e outras novidades, a Clínica Fácil disponibilizando para Caicó, para o Seridó e para o Sertão Paraibano, não é isso, Rogério? Bom dia. Exatamente, Marcos Dantas, bom dia, doutor Gabriel, bom dia Marcos, bom dia ouvinte da 95. Depois de uma aula dessa, né, fica tudo mais fácil de entender o cenário, de entender quais são as medidas que nós temos que tomar e os procedimentos. Costumo sempre falar com o doutor Gabriel, sempre que nós temos oportunidade, de Marcos Dantas, uma coisa também que é bem popular, como a gripe, como as viroses, é a automedicação. Né? Então, o meu vizinho me medica, a minha sobrinha me medica, o meu tio me medica, né? O Google me medica. Então, assim, a cada dia mais, nós temos que ter mais cuidado com esses procedimentos. Que é como o Dr. Gabriel acabou de falar, esses vírus eles são mutantes. Então, se daqui a pouco eu tomo uma medicação que não é adequada, não vai resolver aquele problema e de repente pode amplificar. Então, uma coisa que podia ser simples pode evoluir para quadros bem mais complexos de saúde. E como eu sempre falo para ele, a Clínica Fácil entrou na cidade de Caicó e na região do Seridó para facilitar esse acesso à saúde. Nós sabemos que, infelizmente, a consulta aqui na região, o preço dela não é nada acessível, né? Então, daqui a pouco, um pai de família que ganha um salário, 2 salários, ele não tem condições de pagar uma consulta de R$300. Então, daqui a pouco, realmente, o que ele tem que fazer? Ele tem que se automedicar, né? Então, a Clínica Fácil chegou na região do Seridó, chegou em Caicó, justamente para ter esse diferencial. O que é que acontece hoje? Hoje na Clínica Fácil você pode ter uma rede de acesso a vários médicos com um custo bem mais acessível, a pessoa podendo ter realmente a orientação, a medicação e o tratamento correto feito por um médico especialista. Né? Então, assim, eu entendo que essa automedicação, ela vem não somente pela questão da cultura, mas pela questão da própria necessidade. Então, quando eu tenho condições de ter acesso fácil e rápido a um profissional especialista, doutor Gabriel, eu particularmente, e eu acredito que a grande maioria da sociedade, ia buscar esse profissional. Mas quando eu não tenho acesso financeiro, ou de tempo, ou de deslocamento, como muitas cidades do interior às vezes não tem nenhum profissional médico, aí o que é que resta? Resta buscar os outros meios. Só que todos esses outros meios são paliativos. E quando eu faço um tratamento paliativo, eu estou correndo risco. Então, hoje, eu disponho a Clínica Fácil. Nós temos hoje uma parceria espetacular com o Dr. Gabriel. Desde o início a gente vem conversando, vem trabalhando, vem falando desse diferencial que a Clínica Fácil colocou em Caicó e vai distribuir para a região do Seridó, né? E não só tanto essa questão da gripe, mas como outros casos, né? Então a medicina ela se especializou em várias áreas justamente para a questão de uma complementar a outra. Então, quem é o principal profissional que tem que atender a casos suspeitos de qualquer tipo de doença ou de suspeita de doença? O clínico. Então é a partir do clínico que é o profissional que vai fazer o atendimento, que vai fazer aquela anamnese, que vai fazer aquele entendimento para que ele possa direcionar. Então não é o meu vizinho, não é o meu tio, é o clínico. Né? Então eu tenho conversado bastante isso com o Gabriel, nós temos estamos implantando essa cultura aqui em Caicó, né? As pessoas têm entendido isso e com o advento da Clínica Fácil, com essa acessibilidade de especialidades médicas e do nosso valor ser mais acessível, nós temos conseguido isso sim. As pessoas de Caicó têm tido acesso à saúde com a segurança melhor em relação ao diagnóstico, em relação ao encaminhamento e toda essa situação que envolve a saúde. Tem algumas perguntas aqui já chegando, né? Você tem a agenda da semana já? Sim, sim. Então, vamos lá então. Vamos lá. Segunda-feira, hoje, dia 27/8,
No período da tarde nós estaremos com o cardiologista, o Dr. Gabriel a partir das 13h30 e o ortopedista iniciou às 7 da manhã do dia de hoje. Na terça-feira nós estaremos com o psicólogo, na quarta-feira com o otorrino, com o geriatra e com o endocrinologista. Na quinta-feira com o psicólogo novamente e na sexta-feira exames de ultrassonografia com o Dr. Gabriel às 13h30 e com o ginecologista. Essa é a nossa agenda da semana. Deixa eu passar também o telefone para quem tiver alguma dúvida entrar em contato, ou então pelo próprio Instagram, que é o 3421 4864, vou repetir, 3421 4864 e o WhatsApp 99964-6404. O nosso bem pergunta aqui se você já tem aí pneumologista. Pneumologista. Meu amigo, semana passada estive em Natal, na segunda e na terça-feira, buscando profissionais para as especialidades que estão sendo solicitadas, tá? Pneumologista está dentre elas e estamos em processo de negociação. Amanhã eu viajo para Patos. Na quarta-feira eu viajo para Souza e Cajazeiras e termino em João Pessoa, buscando esses profissionais que estão sendo solicitados pela Clínica Fácil. Nós temos hoje, Marcos Dantas, doutor Gabriel e meu amigo Eric, que acabou de chegar, nós temos hoje uma lista de espera para o reumatologista, para o urologista e para o angiologista, tá? Então eu quero deixar claro aqui para os ouvintes, para os nossos pacientes, para as pessoas que deixaram lá nome e telefone, que logo em breve, tá? Eu mesmo sou o responsável em buscar esses profissionais, estou em negociações bem avançadas, porque qual é o problema aqui, Marcos? É o deslocamento. Então o profissional, quando ele vem dessas capitais ou dessas regiões mais distantes, ele geralmente tem que ter algo a mais para se deslocar. Porque o Caicó é no meio do Seridó, no sertão central. Então, nós estamos fazendo o entendimento desses profissionais para que eles possam ter realmente um trabalho diferenciado aqui na cidade de Caicó e justamente para que a gente possa trazer esses profissionais. Ok, então vamos só repetir aqui o telefone 3421-4864, o WhatsApp hoje é o meu mais rápido de se comunicar, né? 99964-6404, ou você vai e segue a Clínica Fácil no Instagram, @FácilClínica, lá tem todas as informações, é isso, Rogério? Exatamente. Deixa eu só passar mais um canal que sempre os parceiros estão, que ouvem na rádio estão pedindo para ser comunicado, que é a questão dos convênios, tá? Hoje a Clínica Fácil tem convênio com a SLUP, com a APBMS, com a ASEC, Distribuidora Seridó, Sinter, OAB, a ABB, Armazéns Paulino, Vale Express e Provida, tá? Então, as pessoas que fazem parte dessas associações, dessas entidades, desses grupos de pessoas, têm um diferencial sim com a Clínica Fácil. E diga-se de passagem, agora nós estamos fechando convênio com todas as escolas de Caicó. Nós fechamos uma parceria com um pediatra, tá? E eu estou visitando as escolas a partir da semana que vem para entrar em contato e fazer uma parceria com um preço ainda mais acessível e um atendimento de qualidade. Só para finalizar, Clínica Fácil fica na Rua Manuel Felipe, 231, centro de Caicó, próximo ao Banco do Brasil, ali por trás do Hotel Regente, né? Não tem errado. Você chegou no Banco do Brasil, você já viu logo a placa lá da Clínica Fácil, né? Exatamente. Obrigado, Rogério, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Não, só isso. Foi um prazer estar aqui. Doutor Gabriel, muito obrigado por ter aceito o convite e entender um pouco mais a respeito de saúde nunca é demais, né? Bom dia a todos e é isso aí. Doutor Gabriel, a dica é se cuidar, né? Não pode, teve uma gripe aí, pode correr para o hospital ou alguma medida já pode ser feita em casa mesmo? Corre para a Clínica Fácil. Também, né? Tentar se alimentar bem, ter uma vida sem muitos atropelos, ter cuidado com a ingesta de álcool, de cigarro, praticar uma atividade física e se alimentar bem. Obrigado pela sua participação. Um abraço, valeu. 7h36. Vou para